Olá, pessoal! Tô aqui para fazer mais um vídeo que uma aluna minha, a Carol, ela tinha comentado, né, que eu tinha falado desse livro com ela, e eu achei legal pegar ele para comentar um pouquinho sobre essa psicanalista, que é uma psicanalista que eu gosto bastante. Ela se chama Françoise Doutor. Eu até comentei um pouquinho dela para vocês, esse choro que vocês estão escutando do meu cachorro. Espera só um pouquinho. Pronto. É um livro que eu gosto bastante, da Françoise Doutor, e eu escrevi um pouquinho no meu blog sobre quem é a Françoise Doutor, algumas obras que ela escreveu. Eu vou comentar mais dela aqui, né? Para quem tiver interesse, ela fala de temas muito importantes, né? Por exemplo, sobre a separação dos pais. Eu até fiz um texto no meu blog também falando sobre a questão da criança, né? Como é que fica a criança quando os pais se separam. Vou falar um pouquinho sobre isso num outro vídeo também. Mas eu queria, como eu escrevi um pouquinho, né, sobre esse texto, esse livro da Doutor, eu queria ler um trechinho dele para vocês. É esse livro aqui, ó, da Françoise Doutor. E é um livro que, na verdade, ajuda, né, também, né, por exemplo, aquelas pessoas que estão passando por um momento um pouco difícil, né, ou para lidar com a nossa solidão, né? É um texto que eu gosto muito, é um livro que eu gosto muito, tá entre os meus livros preferidos. E ela tem, eu acho bem interessante que ela coloca uma questão aqui, né? É a solidão que regenera, né? É uma solidão que te ajuda a regenerar, ou uma solidão que destrói. Na verdade, o título desse livro foi traduzido, né? Ela escreve em francês e o título dele foi traduzido por solidão, mas na verdade é uma outra palavra que eu acho muito mais bonita, que é solitude, né? Que a solitude não significa estar sozinha, se sentir sozinha, estar em solidão, mas estar bem sozinha, né? E aí acho que faz mais sentido essa solidão que regenera. E nesse livro, então, ela tem um texto que se chama Solidão Primeira, uma cascata de interdições. Eu vou ler um trechinho dele para vocês e depois vocês podem ir no site para ler um pouquinho sobre a Doutor. Recém-nascido, ele vage seu pesado desamparo, censurado de sua placenta, insólita separação das entranhas nidificantes da mãe que o faz descobrir uma nova modalidade de vida, em que sua sobrevivência depende desse ar comum a todas as criaturas. Ameaçadora para sua sobrevivência, a solidão não largará mais esse homem, essa mulher, separados pela primeira vez depois de 9 meses de convivência afinada com a mãe, que é arrebatada por esse grito de solidão primeira, por esse grito de necessidade dela, esse grito de vida que, para ela, é a primeira linguagem de seu lactente. Lactente sedento, sonolento, ele nasce necessitado, impotente para sobreviver sem a turgidez de um seio, sem o calor da voz tranquilizadora, sem a provisão de mãos atenciosas, de braços socorredores e nidificantes. Por muito tempo, muito tempo, sua vida depende dos cuidados desses primeiros eleitos que o reconheceram como seu, o pai e a mãe, que aurem em seus sorrisos coragem para trabalhar, gosto para criar. Sem estes, seu corpo só sente secura árida e seu coração, solidão. É a ausência deles que lhe arranca o choro, apelos que talvez façam reaparecer aquele pai e aquela mãe, e com eles a segurança. Mitigados as necessidades da locomoção de amor, ligadas à memória visual e auditiva dos pais, imagem primeira, alucinada, de quem alivia a impotência solitária. A memória da presença tutelar paterna e materna fica como o primeiro modelo de não estar só.
crescidos, locomoventes, tagarelas, mendigando olhares, ajuda com os olhos cheios de porquê. É ao casal paterno e essa gente grande tutelar, a não ser que sejam entes amados que às vezes desapontam nossa confiança, apesar de nos parecerem exemplos confiáveis e pessoas de bom conselho, é a esses outros familiares que nos sujeitamos, porque nosso crescimento nos leva a buscar modelos em seus gestos, em seu falar, em seu comportamento, de gente advertida no sentido e do saber de todas as coisas que queremos conhecer. Os melhores desses pais, os mais ternos, assim como os mais afeiçoados, mal se lembram de sua infância cheia de buscas. Não sabem mais que seus filhinhos, impotentes que são, em seu berço para mover-se e comunicar-se, sofrem de solidão, precisam de segurança. Criancinhas ainda inábeis, às vezes bagunceiras, desarranjando a boa ordem das coisas para essa gente razoável. Nós vamos, voltamos, escalamos, deambulamos, mexendo em tudo. Experimentamos tudo no espaço que se abre à nossa curiosidade, sem entender as impaciências que provocamos, procurando o que nos falta, o que nos questiona, ávidos de alcançar tudo com que possamos fabular nosso poder, estender nosso saber e nosso agir para além dos limites conhecidos, para fugir de nossa solidão. O homenzinho ou a mulherzinha assim se desenvolve, tagarela e industrioso, cada vez mais confiante no mundo exterior, se a tutela tiver confiança em seu livre atuar, em suas livres afinidades com pequenos e grandes que o cerquem, engastando de palavras e verbos todas as suas ações e todos os seus interesses, sempre que o adulto tiver testemunhando, respeitando suas iniciativas, tolerando a desarrumação e toda a sonoplastia que acompanham sua atarefadíssima jornada. Aqui, então, nesse trecho, a doutora está falando, né, justamente dessa primeira solidão, que é a solidão do bebê quando nasce e precisa desesperadamente dos pais para sobreviver, e são os pais que dão esse aconchego, né, essa confiança para que eles possam se desenvolver. Então, a doutora ela fala bastante da relação dos pais com as crianças, né, vai falar bastante dos adolescentes e de temas muito importantes, né, nessa relação com as crianças. Então, é isso. Então, fica aí a dica desse livro que eu vou trazer mais alguns trechos dele para vocês, tá bom? Até mais!